Este programa é uma produção independente de idealização da Renovação Carismática Católica. A Rádio Shalom apresenta Renovação em Movimento. Renovação em Movimento. Éder Machado. Boa noite, Fortaleza! Boa noite, povo amado do Senhor. Está no ar o programa oficial da Renovação Carismática Católica. Programa Renovação em Movimento. É aqui onde as paróquias, dioceses, grupos de oração de toda a Arquidiocese de Fortaleza se encontram na vivência da unidade e do amor de Deus. Eu sou Éder Machado, estarei com você aqui até às 22 horas na sua rede Shalom de rádios, Rádio Shalom 91.7, 103.5 FM. E também no YouTube oficial da Renovação Carismática Católica de Fortaleza, @RCC Fortaleza Oficial. Muita música católica, informação, partilhas, testemunhos, tudo o que acontece na RCC em toda a Arquidiocese de Fortaleza, no Ceará, no Brasil inteiro. Com produção geral de Vera Cruz, coordenação Vicente de Paulo, na técnica Éder Machado e Luminous Play. Realização Rádio Shalom e Ministério de Comunicação da RCC Fortaleza. Fica ligado conosco, o programa está só começando, tem muita coisa maravilhosa pra gente aproveitar. Hoje também com convidados maravilhosos, recém-chegados. Já vou dar um spoiler no conselho, tem muito conselheiro aqui sentado nessa mesa também. E você pode participar com a gente comentando aí na nossa transmissão no YouTube, também mandando direct lá no Instagram, com certeza vai ter alguém para te responder. Tem alguma dúvida? Quer saber onde é que tem um grupo de oração perto de você? Vai lá no Instagram da RCC Fortaleza, @RCC Fortaleza CE, que tem alguém que vai te acolher, tá bom? Inclusive você, com o seu grupo de oração, pode estar aqui também no programa Renovação em Movimento. Manda seu testemunho, manda o evento, aquilo que está acontecendo no teu grupo, que a gente divulga aqui no nosso programa. E já deixando de lado os spoilers e anunciando, hoje, no programa de hoje, nós temos aqui a participação dos irmãos do grupo de oração Ágape. Alguns até já vieram aqui, nem todos, mas participação do grupo de oração Ágape está bem recheado, bem florido de conselheiros, né? Aqui do meu lado esquerdo tem aqui o nosso querido irmão representando hoje o Conselho Arquidiocesano, vai fazer o editorial, André. Bem-vindo, André. Muito obrigado, gente. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Estive aqui ano passado. Foi muito bom e é uma alegria estar aqui novamente, já em cargo dessa missão nova, né? Que Deus abençoe. Mas nós estamos aí com essa missão, assumindo, né, nesse tempo o Ministério de Pregação aí da Arquidiocese. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite. Muito bem, então a pregação de hoje todo mundo já percebeu, né? Com o coordenador arquidiocesano da pregação. O negócio hoje vai ser sério, muito sério. A responsa é grande, trazer a palavra de Deus para nós. É responsa, né? Aí é peso dobrado. Muito bem, Jéssica que diga. Do meu lado esquerdo ainda, Ítalo. Quem é você, cidadão? Diga para nós. Que coisa, né? Bem, Éder, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez na graça de Deus e é uma felicidade estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E agora, como o nosso irmão André falou, né? Coordenando o Ministério de Música e Artes da RCC Fortaleza, da Arquidiocese de Fortaleza. Responsabilidade muito grande, viu? Reze por mim. Jéssica, seja bem-vinda. Muito obrigada pela acolhida. Santa noite, povo de Deus, família carismática. Como o Éder já falou, me chamo Jéssica, faço parte desse grupo bonito, maravilhoso, grupo de oração Ágape. E hoje também venho em nome, né, da comunicação social da Arquidiocese da RCC Fortaleza, né? Então eu recebi esse chamado, recém-eleita e, claro, com muita ansiedade, muito desejo, né, de fazer com que a palavra do Senhor chegue por meio das mídias sociais
começando por aqui, né? Pelo nosso programa, pelo YouTube. E assim, muito obrigada pela acolhida. E é isso, vamos que vamos. Muito bem, você vai cantar também no programa, trouxe um convidado, quem é? Sim, aqui está ao meu lado, meu irmão Wesley, também do grupo de oração Ágape, ele toca e ele vai nos ajudar nessa noite no nosso grupo de oração. Muito bem, muito bem. Mas para a gente começar o nosso programa de hoje, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pedir que o Espírito Santo venha passar à frente da nossa noite. Eu gostaria de convidar você que está em casa a abrir o teu coração neste momento para pedir ao Espírito Santo que venha através do André, que venha através deste grupo Ágape, trazer ao nosso coração a palavra de Deus. Fazer com que o Espírito Santo venha ao nosso coração e venha iluminar os nossos caminhos, os nossos passos, direcionar, guiar, que possamos abrir o coração para ouvir essa voz de Deus, ouvir esta palavra de Deus. Iniciamos tão bem o ano novo, trazendo aqui todo o conselho arquidiocesano, aquele que passou, aquele que vem, mas com a mesma determinação do Senhor de conduzir o seu povo, que a gente possa assim ir seguindo, pedindo que o Senhor continue conduzindo e direcionando os nossos passos. E é justamente o Espírito Santo que faz esse papel de conduzir a nossa vida rumo a Deus, né? Não importa de onde eu vim, não importa nem para onde eu vou, importa é ser conduzido por este Espírito Santo. Então que a gente possa pedir que o Espírito Santo venha acalmar o nosso coração, aquietar o nosso coração, né? Sabe quantas promessas a gente faz, quantas intenções, quantas metas a gente faz no começo do ano, que a gente possa aquietar o nosso coração, para deixar que a nossa meta maior seja verdadeiramente o céu. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Existe um nome pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus. Por amor se entregou na cruz, o seu sangue derramou por nós. Nos prostramos em em nenhum outro
Você está ouvindo Renovação em Movimento. E é neste clima que apresentamos o nosso tema de hoje. Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz, né? Escutai, porque tem muita coisa para falar e muitas vezes a gente está fazendo tanto barulho que não se abre a escutar a voz daquele que fala baixinho, né? Às vezes a gente não para pensar, não, mas eu acho que Jesus não fala gritando, não. Tem uns irmãos por aí que gostam de falar gritando, para ver se Jesus, né, de repente ele é moco e tal, mas Jesus não é moco e ele também não fala alto. Ele fala baixinho porque ele quer saber se a gente está ali com a nossa lanterna acesa, se a gente realmente está preparado, está escutando, está sendo sentinela, né? Já dizia o Ministério Jovem, que não está aqui presente hoje, mas a gente já manda nosso alô para a galera do Ministério Jovem, né? Então tem que ser sentinelas, tem que estar ali atento, inclusive para escutar a voz do Senhor, que muitas vezes fala baixinho. Será, André? De repente o Senhor está falando e a gente não está escutando outros barulhos. A verdade é que a gente não entende que a oração é um diálogo, né? Às vezes pensamos que é um monólogo. E a gente fala tanto, grita tanto, reza tanto, mas esquece de silenciar e escutar o Senhor falar, né? Então é preciso a gente acalmar às vezes o coração, né? Relaxar, porque o Senhor ele sempre fala. Às vezes a gente que não está preparado para escutar aquilo que ele diz, né? Muito bem. Por falar em escutar aquilo que ele diz, o que o Conselho Arquidiocesano traz para nós nessa noite no editorial? Vamos lá. Oficialmente, saldo você, ouvinte, que está nos escutando. Um grande abraço do nosso Conselho da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Fortaleza. Neste domingo, após a Epifania, concluímos o tempo do Natal, celebrando a festa do batismo do Senhor. Ungido pelo Espírito e proclamado Filho de Deus, Jesus assume a sua missão e nos convida à conversão, o cumprimento da sua justiça. Comemoramos o batismo de Jesus por São João Batista nas águas do Rio Jordão. O Senhor, ele desejou ser batizado, como diz Santo Agostinho, para poder proclamar com humildade o que para nós é uma necessidade. No batismo do seu filho, o Pai apresenta e manifesta a Israel o Salvador que ele nos deu, o menino que nasceu para nós. E ele diz: eis o meu filho muito amado, em quem eu ponho a minha afeição. Mateus 3,17, e que por acaso é o tema do nosso grupo de oração e do nosso programa de hoje. Logo mais, no segundo bloco, com o nosso grupo de oração. Às margens do Jordão, Jesus foi ungido com o Espírito Santo, como o Messias, o Cristo, aquele que as Escrituras prometiam e Israel esperava. Jesus já começa cumprindo sua missão na humildade. Ele entra na fila dos pecadores para ser batizado por João. Ele que não tinha pecado, assume os nossos pecados, ele se faz solidário conosco. Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus não veio na glória, mas veio na humildade. Não na força, mas na fraqueza. Não para impor, mas para propor. Não para ser servido, mas para servir. Eis o caminho que o Pai indica a Jesus. Eis o caminho que Jesus escolhe livremente em obediência ao Pai. Eis o caminho para cada um de nós, cristãos. Nós também, ao recebermos o sacramento do batismo da Igreja Católica, recebemos o Espírito Santo e por isso somos participantes da missão de Jesus, para viver, testemunhar e anunciar o reino de Deus, anunciar a vida eterna e a vida no amor a Deus e aos irmãos. Em virtude do batismo, somos chamados a ser discípulos e missionários de Jesus Cristo. E nós, católicos batizados no Espírito Santo, participantes da renovação carismática no Brasil, neste novo ano de 2026, somos chamados, convocados a assumir, proclamar, anunciar e testemunhar em nenhum outro a salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Essa é a palavra norteadora que regerá a nossa caminhada de fé durante esse ano e que os nossos grupos de oração irão refletir,
rezar, pregar e vivenciar. Aqui no programa Renovação em Movimento também vamos aprofundar esse tema. Por isso nós convidamos você a estar conosco a cada domingo pela Rádio Shalom e também pelo nosso YouTube RCC Fortaleza Oficial. Que cada dia possamos viver com maior afinco e zelo a nossa missão de batizados como Jesus, o Filho amado do Pai, vem nos ensinar. Deus abençoe a cada um de vocês. Abençoados sejam todos os nossos grupos de oração, abençoados sejam todos os nossos ouvintes, abençoado seja a Renovação Carismática Católica, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que maravilha, que grande bênção. Ele falando assim, eu senti que era o conselho falando para nós, né? Que maravilha, que grande graça. Lembrando que foram apresentados oficialmente na semana passada, né? Exatamente. E aí já tá falando assim pelo conselho, né? Como é que foi semana passada? Como é que foi que Deus falou ao coração de vocês na semana passada? Além do frio na espinha, nervosismo. Sim, sim. Na verdade, tudo começa quando surge a ligação, né? O gelo já inicia. Mas, assim, é uma grande bênção, sabe? Lógico que eu acredito que aqueles que se colocam a serviço não procuram cargos, não procuram estar à frente, mas acaba que sendo uma consequência daquele que é fiel, porque a própria palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, o Senhor vai confiando mais, né? Então, de pouquinho em pouquinho, da nossa fidelidade, da nossa simplicidade, nessa humildade que nós vamos falar, que Jesus Cristo se apresenta, a gente vai se colocando a serviço mesmo, e o Senhor ele vai olhando, vai vendo e vai nos chamando. Então, não sou o melhor, eu acho que meus irmãos também têm essa mesma entendimento, mas foi aquele que, através do Paulinho, né, que Deus inspirou para que a gente possa estar aí nesse tempo, tentando fazer o nosso melhor, né, meu irmão? É verdade. E eu comungo com essa ideia dele, porque, de fato, quando a gente recebe a ligação, né, a ligação que fica no nosso coração aquele anseio de como é que vai ser, como é que vai se dar toda a missão, mas no decorrer do nosso sim, quando a gente escuta o Senhor, porque como ele falou, né, a oração é uma conversa, né, não é um monólogo. E quando a gente prepara o nosso coração para escutar o Senhor, o que Ele quer de nós, de fato a graça acontece, né? Ele acalma o nosso coração desde já. Ele deixa de aperrear meu filho, né? Vai dizer logo assim para nós. Então ele acalma o nosso coração e a gente consegue colocar as coisas no lugar de pouquinho em pouquinho. Daqui a pouco a gente pega o jeito, se Deus quiser. E só para finalizar, né, concordo, né, assino embaixo tudo que eles falaram. E assim, é muito lindo o amor que o Senhor tem para conosco, porque quando eles falaram, né, a gente recebe a ligação, a gente fica nervoso tudo, mas ao mesmo tempo a gente fica muito feliz, porque mesmo na nossa simplicidade, o Senhor, Ele nos olha com amor, nos confia com amor nessa missão, e Ele sabe que se Ele nos elegeu, né, para essa missão, Ele sabe que com Ele a palavra vai chegar nos corações das pessoas, né, por meio do nosso serviço, por meio do nosso ministério. Então, assim, é muito gratificante, é grandioso esse convite, mas também é uma responsabilidade, a gente tem muito entendimento disso. Não, e aí a gente, para trazer para a palavra que Deus vai trazer hoje no nosso grupo, ele fala, né, esse é o meu filho amado. Então é como se fosse um chamado desses para cada um, né? Então, ó, a partir de agora, meus irmãos todos aqui, esta é minha filha amada que vai ficar à frente do Ministério de Comunicação. Que missão. Né? Então, este aqui é o povo coitado. É o meu filho amado que vai ficar à frente do Ministério de Música e Artes, né? Então é mais ou menos isso, né? Então é esse sentimento de ser escolhido dentre tantos, né? Dentre tantos capacitados, inclusive. Exatamente. Né? Ex-coordenadores, inclusive. Você vai coordenar ex-coordenadores, inclusive. Né? Exatamente. E quando a gente olha para trás, né, assim como você falou, né, ex-coordenadores, né, a gente olha para trás e vê a responsabilidade que a gente tem, né, de dar o melhor para o Senhor, né? Porque não é qualquer coisa. De fato, é a graça de Deus, né, que recai sobre nós. Ele nos agracia com aquilo. Ele derrama sobre nós o dom do pastoreio, né, dá aquela visão de águia para a gente poder enxergar aquilo que às vezes passa despercebido, né? Mas Deus capacita. E o que conforta o nosso coração, eu até partilho aqui com vocês, na minha oração pessoal com minha esposa, durante esse tempo, né, do chamado, ele acalma o nosso coração e diz, ó, eu faço, né? Ele é o Deus que faz. Ele é tudo, né?
Ele é o centro de tudo. Então, não precisa se preocupar. Entrega tudo para mim que eu faço. E é isso que a gente tem que levar no nosso coração. Amém, é isso, sejam bem-vindos, né? Quem sou eu para falar isso, mas eu falo, né? Porque eu estou aqui representando só a voz, né? Então, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco, em breve, a Jéssica vai estar aqui no lugar também, quem sabe, né? Contudo, todavia. Amém, amém, Senhor. Então, daqui a pouco a gente volta com o nosso programa Renovação em Movimento. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora do nosso grupo de oração. Nosso grupo de oração. O grupo de oração é o fundamento da renovação carismática católica existir em todo o mundo. É onde nós nos alimentamos e vivemos juntos os nossos carismas. E todos os domingos você é convidado a viver essa experiência conosco aqui no nosso grupo de oração. E hoje recebendo os irmãos do grupo de oração Ágape, que vão trazer para nós essa experiência com o Espírito Santo, a começar pelo louvor. Convido a você, vamos louvar ao nosso Deus? Isso mesmo, então continuando nesse programa maravilhoso, vamos viver o nosso grupo de oração online. Então você já sai do seu lugar aí, levanta, se você estiver no carro, então aumenta aí o volume do som e vamos louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo essa chuva de graça em nossa vida, em nossos sonhos, em nossos planos, em tudo que nós somos e temos, tá bom? Vamos louvar pedindo essa chuva de graça. Uma chuva de graça aqui está chovendo sobre todos nós, e quem mais entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama tua graça. Então canta com a voz lá no alto. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar. Derrama. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar. Derrama. E se você já está sentindo a presença do Espírito Santo aonde você está, nós vamos continuar louvando ao Senhor, dizendo que hoje é tempo de louvar a Deus todos os dias da nossa vida, louvando sempre, cantando isso. Vai! Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita. Em nós agora habita seu Espírito. Eu quero ver você cantar aí, vai. Então é só cantar, a Cristo exaltar, e sua glória? E sua glória encherá este lugar. Cantemos mais uma vez. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. E de braços erguidos cante: vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Amém, povo de Deus. E com essa alegria, com esse louvor, eu já te convido que você possa agora fechar os seus olhos, que você possa já ir se preparando para aquilo que o Senhor quer realizar na sua vida. Nós vamos começar cantando suavemente em oração, porque nós queremos obedecer à voz de Cristo. Nós queremos ser servos fiéis, e para sermos servos fiéis, nós precisamos estar em intimidade com Ele. Então cante suavemente: Senhor, eu quero obedecer à tua voz. Responda isso a Jesus. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito
sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, Me comprometer, entrar em intimidade. entrar na intimidade do teu coração. E já vai Derrama em pedindo nós tua isso, unção. derrama. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama teu amor. derrama o teu amor aqui, Derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. E eu te convido agora com tuas palavras aonde você está, aonde o Senhor precisa derramar esta água viva na tua vida, no teu trabalho, na tua família, naquela pessoa que você traz no coração e intenção, aonde o Espírito Santo precisa agir na tua vida. Que nesse momento nós já possamos ir clamando o Espírito Santo. Vai pedindo Ele, que Ele venha sobre a sua vida, sobre tudo que você tem, sobre tudo que você faz, sobre os seus sonhos. Consagre ao Espírito Santo agora toda a sua vida. E a condição é apenas uma, meu irmão, minha irmã, que está assistindo esse programa, que está escutando esse programa. É apenas dizer: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Essa é a única condição, pedir. Abre agora teu coração e vamos cantar pedindo esse Espírito Santo, porque a condição é só essa, pedir. Então cantemos, clamando o Espírito Santo. Se a condição é pedir, Diga isso. aqui estou, meu Pai. Sedento do teu amor, sedento do teu poder, poder transformador. sim, Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração. Eu abro meu coração pra te receber. Então senti tua mão a me levantar. Desejo a tua unção, teu dom de renovação, para que contigo eu possa. Então cante isso com amar. força. Vem, Santo Espírito, cante. Vem, Santo Espírito, Inunda meu ser, Sim, Espírito Santo. inflama o meu coração de amor, arde em meu Como peito, da primeira como vez. da primeira vez, restaura-me com a tua Mais uma vez, vem, unção. Santo Espírito. Vem, Santo Espírito, inunda meu ser, inflama o meu coração de amor, arde em meu peito, como da primeira vez, restaura-me com a tua unção. E já sentindo a presença do Espírito Santo no meio de nós, que nós possamos agora abrir os nossos ouvidos e continuar com o coração aberto para ouvir aquilo que Ele tem para nos falar por meio da sua palavra. Escutemos o que o Senhor tem para falar para você nesta noite. Estamos aqui para poder proclamar a palavra de Deus nesse nosso grupo de oração dentro do programa Renovação em Movimento. E o tema, como já foi falado, este é o meu filho amado. Nós vamos encontrar esse tema lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 13 ao 17. E a palavra ela vai dizer assim: da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois convém que cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água.
eis que os céus se abriram, e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz, que dizia: Eis meu Filho muito amado, em quem eu ponho a minha afeição. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, essa palavra, né, que retrata o tempo que nós estamos vivenciando nesse dia de hoje, do batismo de Jesus, é uma palavra curta, né? São 3 versículos, 4 versículos, mas que ela traz muitas mensagens para nós. Se a gente se aprofundar, ela vem trazer muitas mensagens para nós. A primeira é a questão da humildade de Jesus, né? Quando ele se aproxima, ele procura seu primo João Batista para se batizar, e aí João fica até ali um pouco confuso, né? Diz: não, mas era o Senhor que deveria me batizar. Aí Jesus: não, vamos cumprir, né, a justiça. Então Jesus, ele é o primeiro também a dar o passo, né, para que a justiça de Deus seja exercida da forma correta, né? E uma das outras grandes mensagens que essa palavra ela pode trazer é sobre a falta de necessidade de Jesus de estar ali, porque Jesus de fato não precisava ser batizado. Jesus já era Deus. O batismo ele representa ali a purificação dos pecados, e Jesus não tinha pecado. Mas a mensagem principal que eu quero focar nesta noite, né, que foi aquilo que Deus inspirou no meu coração, é que Jesus ele se apresenta como um mestre, né? Muitas vezes a gente não tem essa percepção dessa palavra, mas Jesus, nesse momento do batismo, ele se apresenta como um mestre que deseja nos ensinar. Essa semana, trazendo aqui um retrato, né, da minha vivência, eu estava na casa da minha sogra, e aí eles, depois do almoço, eles começaram a jogar ali um jogo de baralho que eu não conhecia. E aí, disse: vamos, André, vamos aprender, eu te explico. Aí começaram a tentar falar, e eu não estava compreendendo. Eu disse: não, vamos fazer o seguinte, você joga 2 partidinhas que eu vou observar e vou aprender como é que funciona. E assim aconteceu. Então eles jogaram, e eu olhando, eu aprendi a jogar. O que é que Jesus fez aqui? Existem muitas formas de ensinar. E às vezes você falando, jogando muitas palavras, pode ser que não haja uma compreensão total. Então Jesus ele veio nos ensinar com um exemplo. Como eu disse no início dessa pregação, Jesus ele não precisava estar ali. Jesus não precisava ser batizado. Foi por isso que o próprio João ficou ali meio confuso, sem saber ali o que fazer, porque não havia de fato a necessidade de Jesus se batizar. E por que Jesus se batizou? Para nos ensinar. Assim como foi dito aqui, né, no momento do editorial, aquilo que Jesus fez por espontaneidade para nós é necessidade. Então Jesus ele veio mostrar o caminho, né? A palavra de Deus vai dizer mais na frente que ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. E aí ele faz isso de uma forma que haja uma compreensão. Então ele se coloca na posição daquele que faz, ele que é o Deus, mas que também é 100% homem, para entender que nós, humanidade, necessitamos passar por esse caminho, né? Então Jesus ele dá o exemplo, ele vai nos ensinar e vai dizer para nós, cristãos, católicos, que nós somos necessitados do batismo. E esse é um dos motivos pelo qual a nossa igreja ainda batiza com criança, que às vezes há muito questionamento, porque é uma necessidade para nós. Nós somos necessitados de ser batizados, e então, quanto mais rápido isso acontecer, é melhor, porque há necessidade dessa purificação. E aí, quando Jesus ele se coloca nessa posição de exemplo, ele se batiza, e aí, quando ele sai das águas, o céu se abre. Então, esse é uma grande manifestação daquilo que nós vamos vivenciar durante esse ano, que vai dizer que nenhum outro há salvação. Porque antes do batismo, o céu ele estava dividindo o homem de Deus. Então, nós não tínhamos mais acesso a Deus. Então, a partir desse momento do batismo, começa de fato ali o projeto de salvação ser aplicado na nossa vivência. E quando o céu se abre, desce sobre ele a manifestação do Espírito Santo através de uma pomba e a palavra de Deus que vai dizer: este é o meu filho muito amado. Trazendo para nossas vidas, meus irmãos,
nós precisamos de fato, há uma necessidade nossa de sermos batizados. Nós precisamos ser reconhecidos como filho de Deus, porque antes do momento, e é por isso que há essa grande urgência, antes do momento de nós sermos batizados, e muitos não entendem isso, nós não somos filhos de Deus ainda, nós somos criatura de Deus, somos criação de Deus, e aí muitas vezes por não ter esse entendimento, há uma prorrogação, e aí nós precisamos de fato ser batizados, né? Receber esse sacramento, e aqui nós estamos falando do sacramento do batismo. E aí, quando nós recebemos esse sacramento, né, a exemplo de Cristo, a exemplo daquele que nos ensinou como faz, a mesma coisa acontece conosco. Você sabia disso? Quando nós somos batizados, Deus fala no nosso ouvido também. Este é o meu filho muito amado. E é por isso que nós somos considerados, a partir desse momento, filhos de Deus. O batismo nos traz essa titularidade. Já não somos mais órfãos, já não somos mais criaturas. Nós somos filhos de Deus. E aí o Espírito Santo, da mesma forma que desceu sobre Jesus, ele desce sobre cada um de nós. Então, Jesus ele dá o exemplo para que nós possamos ir em seguida, para que nós possamos continuar. E aí uma coisa muito interessante é que logo após essa cena do batismo, Jesus ele vai ser provado no deserto e logo em seguida a aprovação ele começa a sua vida missionária, as suas pregações, as suas manifestações. E aí, essa é a mesma coisa que deve acontecer conosco, né? Muitas vezes nós somos batizados e aí fica por isso mesmo. O Espírito Santo desce sobre nós e aí às vezes a gente deixa com que aquele hóspede, né, no quartinho ali de empregados e a gente não permite que o Espírito Santo age em nós. E é por isso, meus irmãos, que nós vivemos essa espiritualidade do batismo no Espírito Santo, que não é o sacramento, mas é aquilo que faz com que o Espírito Santo, de fato, tome de conta das nossas vidas. É aquilo que a gente permite que o Espírito Santo, que já está em nós desde o batismo sacramental, a exemplo de Jesus, faça com que cada um de nós sigamos o exemplo de Jesus para viver as provações, mas para viver também o nosso evangelismo, porque quando nós somos batizados, nós recebemos o título de reis, profetas e sacerdotes. Então, nós precisamos ser batizados e viver esses três títulos da nossa vida, assim como Jesus fez. Então, este é o momento da gente entender que esse batismo de Jesus, ele reflete a um momento de iniciação, mas que nós não podemos ficar somente nesse momento de iniciação. É preciso que nós permitamos que esse Deus que nos chama de Filho amado e que derrama sobre nós o seu Espírito também haja e tome de conta das nossas vidas, porque Deus em todo momento ele vai continuar nos amando, em todo momento ele vai continuar dizendo, este é o meu Filho muito amado, mas nós estamos nos comportando como filhos amados. Então é preciso, nesta noite do batismo de Jesus, deixar com que nós sejamos e possamos refletir de fato que somos também batizados por Jesus, que somos batizados pelo Espírito Santo. E se por algum momento, meu irmão, você ainda não sentiu esse fogo, eu convido você a se abrir, porque esse Espírito, se você é batizado sacramentalmente, esse Espírito Santo de Deus ele já está dentro de você, né? Eu costumo dizer em pregações que às vezes o batismo ele funciona como um copo de água, né, que você coloca um açúcar dentro. Se você não mexer esse copo de água, o açúcar ele fica lá no fundo e não serve de nada. A água ela vai continuar em cima, o açúcar embaixo. Mas quando a gente mexe, aí sim, aquela água ela começa a dar sabor e já não são mais duas coisas, se torna uma mistura homogênea. Que esse batismo do Espírito Santo, ele faça de nós uma mistura homogênea com o Espírito Santo, que nós sejamos um só, que nós possamos deixar a nossa vida ser conduzida pelo Espírito Santo, que nós não possamos deixar o Espírito guardado dentro do copo das nossas vidas, que nós possamos deixar que o Espírito Santo de Deus dê sabor às nossas vidas, que nós possamos deixar esse Espírito Santo de Deus que é manifestado em nós através do batismo, tomar de conta e nos mostrar o que é ser feliz de verdade. Porque muitas vezes nós estamos apenas sobrevivendo, vivendo de coisas que são passageiras, muitas vezes sofrendo sem saber, mas existe um Deus que já está dentro de nós, querendo nos amar, querendo fazer com que as nossas vidas tenham de fato um sentido, de fato um sabor,
e ainda nós não estamos percebendo. Então eu convido, meu irmão, eu convido você hoje a se abrir essa graça. Jesus, ele foi na frente, ele se batizou para nos mostrar como é que faz. E ele, após esse batismo, ele viveu a sua vida amando, se sacrificando por nós. E nós, a exemplo de Jesus, nós precisamos deixar que esse Espírito Santo, que vem em nós também através do batismo, tome de conta das nossas vidas. Porque nós vamos passar também por provações como Jesus passou, nós vamos passar por lutas, mas o que Deus ele tem preparado para nós, nenhum ouvido jamais escutou, nenhuma mente humana jamais imaginou aquilo que está reservado para aqueles que o amam. Então aquilo que Deus tem preparado para nós é muito grandioso, e a partir do momento em que nós permitimos, que nós deixamos, que nós mexemos esse açúcar que está dentro de nós, agir de fato nas nossas vidas, nós não nos arrependemos, nós de fato vamos experimentar da grandiosidade de Deus em nossas vidas. Então, eu convido hoje, mais uma vez o céu se abre, assim como aconteceu em Mateus 3, para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, e que esse céu se abrindo, o Espírito Santo venha mais uma vez nos encher, mais uma vez dar sentido às nossas vidas, para que a partir de hoje você tome uma decisão. Eu já não quero mais viver como se não fosse batizado. Eu quero viver como um batizado, porque Jesus, que não precisava, se batizou, e eu, que necessito dessa ação do Espírito Santo, eu preciso viver de fato como um batizado. Então, se você entende, se você compreende que hoje há necessidade dessa ação do Espírito Santo na sua vida, eu já convido você a ir fechando os seus olhos, e nós vamos rezar, nós vamos orar nesse momento com essa canção, que vai dizer que o céu se abre, que esse Espírito Santo ele vai ser derramado mais uma vez, e que nós podemos ser novos homens, novas mulheres, novos servos, e que o Espírito Santo ele é aquele que é capaz de fazer nova todas as coisas. Cantemos, hoje o céu se abre. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Se você puder, ergue os seus braços e canta: vem Espírito, vem Espírito Santo, com teu poder, toca, Senhor, o nosso tocar ser, meu ser, flui em mim, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Com as tuas palavras vai dizendo: Espírito Santo, eu te desejo. Espírito Santo, eu quero que tu hajas em mim. Eu já não quero mais que tu seja esse hóspede silencioso da minha vida. Eu já não quero mais viver no sofrimento. Eu já não quero mais viver nas ilusões passageiras. Mas eu quero, assim como o exemplo que Jesus me dá, viver aquilo que tu tem preparado para mim. Eu desejo viver os teus sonhos. Por isso, Espírito Santo, vem, age poderosamente na minha vida. Vem dar esse novo sentido. Vem me dar, Senhor, essa nova força para que eu possa lutar. Vem, Espírito Santo, renovar em mim o desejo de participar do meu grupo de oração. Vem, Espírito Santo, renovar em mim o desejo de viver a santidade. Vem, Espírito Santo de Deus, renovar em mim esse desejo de te buscar, de caminhar, de ser o imitador de Deus. Vem, Espírito Santo, hoje me levantar das quedas em que eu caí. Vem, Espírito Santo de Deus, me
relembrar o caminho de volta à casa do Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, e age poderosamente. Eu sei que tu podes me fazer um homem novo. Eu sei que tu podes me fazer uma mulher nova. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem e age sobre mim. Hoje eu posso ser novo homem, nova mulher. Cantemos. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Amém. Bendito seja Deus. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de mandar alô e eu já gostaria de começar mandando um grande alô para você que nos acompanha através da rede Shalom de rádios. A Shalom 91.7 FM, Shalom 103.5 FM, também pelos aplicativos, toda a galera que acompanha no tudoradio.com, Radiosnet e tantos outros. Também você que nos acompanha através do YouTube oficial da RCC Fortaleza. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado porque eu sei também que você já está compartilhando o link de hoje para mandar para todo mundo, porque todo mundo precisa escutar a voz do Senhor. Quanto o Senhor falou no coração deste meu irmão André hoje, não foi? Então, quanta coisa a gente tem para aproveitar, então tem alguém precisando ouvir essa mensagem e você sabe quem é. Pega esse link e manda lá no Zap para quem quer que seja, para que você possa realmente alcançar ainda mais corações, ainda mais irmãos. Lembra que ele disse, né? A gente é batizado, passa por umas provaçõezinhas, mas depois vem a missão. E a tua missão hoje é mandar esse link para que mais pessoas acompanhem o nosso grupo de oração, o nosso programa Renovação em Movimento. Abraçando também vários irmãos que nos mandam pedir alô, mandam pedir oração. Então você que acompanha o nosso programa, tem gente que acompanha o programa Renovação em Movimento todos os domingos, tem gente que acompanha a Rádio Shalom o dia inteiro. Então bendito seja Deus pela sua vida, pela sua missão. Com certeza você é um baita abençoado, né? Porque com certeza Deus fala muito ao teu coração na programação dessa rádio. Muito obrigado por você ser também um divulgador da sinal de Deus, da presença de Deus através do rádio. Muito obrigado. Abraçando também os nossos irmãos do grupo de oração Resgate em Pacatuba, que pediram aqui o nosso alô, o nosso abraço. Então, bendito seja Deus pela vida de vocês e também do grupo de oração Senhor dos Exércitos no Conjunto Ceará. Deus abençoe a vida e a missão de vocês. Com certeza, né? O Conjunto Ceará é grande, tem inclusive vários grupos por lá. Então, muita missão, né? A terra de missão muito fértil também. Abraçando ainda a Sandra Melo, que manda um abraço para Lucineide Alves do grupo de oração Jesus Fonte de Misericórdia em Maracanaú. Então, muita gente acompanhando o nosso programa e pedindo alô. Você também pode pedir o seu alô, pode mandar o seu testemunho. Lembra você, tem lá o nosso Instagram, @RCCFortalezaCE, e você pode se comunicar com a gente, mandar a tua mensagem, a tua participação, também nos posts, né? Pode colocar lá o comentário no post, tem o post do nosso programa, faz o teu comentário lá, que de repente a gente pode trazer para cá
também além das nossas orações, que a gente coloca esse programa em oração, né? Os meus irmãos aqui do conselho, eles levam para o conselho as nossas orações também, né? Eles rezam pelo nosso programa. A Jéssica vai ser a responsável por essa missão de colocar sempre o Renovação em Movimento também em oração lá nas reuniões de conselho. Então o conselho vai estar rezando também por cada um de nós. Mandando mensagem também ainda para os nossos irmãos do grupo de oração Raiz de Deus, que agora em janeiro completam 35 anos. Inclusive, o grupo de oração Raiz de Deus é o grupo de oração da nossa ex-presidente do Conselho Arquidiocesano, Rosângela Leite, também, né, da nossa querida irmã Marluce, que esteve aqui há poucos dias. Então, muito obrigado pela vida e pela missão de vocês aí na Paróquia de Nazaré, que também tem vários grupos, né? Deus abençoe esse trabalho missionário maravilhoso. Tem um testemunho legal aqui da Rosimar Oliveira, que mandou assim para nós, ó. Em meio a muitos programas que desviam o foco de Deus, surge o Renovação em Movimento para nos guiar, alimentar e fortalecer no caminho de Deus. Muito obrigado, Rosimar Oliveira, por essa mensagem que só alegra o nosso coração, porque a gente sabe que a nossa missão é verdadeiramente essa, né? De levar Deus, levar o Senhor aos corações de tantos irmãos que estão aí zapeando aí os canais, seja no YouTube, seja na TV, seja na internet, em qualquer lugar. Tem muita gente encontrando todo tipo de conteúdo. Muitas vezes faltam conteúdos que alimentem, que realmente edifiquem a alma, e a gente quer trazer isso para vocês. Por isso que todo domingo a gente tem um grupo de oração diferente aqui, né, para trazer esse fôlego novo, trazer esse novo ardor, essa mensagem de Deus de uma linguagem própria, né, como hoje é o grupo de oração Ágape aqui para nós. Amém? Muito bem. Nessa mesma alegria, eu já gostaria de convidar os meus irmãos também a mandarem alôs. Para quem que a gente tem que mandar alô hoje, André? Vamos lá, né? Primeiramente, né, não podemos esquecer, mandar um grande abraço, né, para todos da nossa família de oração, né, o grupo de oração Ágape. Todos sintam-se abraçados. De fato, lá é a nossa Jerusalém, é o lugar que a gente se sente feliz, é o lugar que a gente ama, e a gente não consegue se pensar longe desse povo, né? Eu te amo, viu, meu irmão? E um grande abraço também, um grande beijo pra minha namorada que tá assim, acompanhando a gente, a Alice, a família dela. Rapaz, pense numa família show, só abençoada, viu? Então, dona Paula, seu Wildes, um grande abraço também. Deus abençoe. Um abraço pra minha mãezinha que tá em casa também acompanhando a gente. Então, um grande cheiro. Não vou deixar de falar. Os outros iam falar, mas eu vou falar também, viu? Um abraço grande, especial pro nosso novo coordenador do grupo de oração. Tá assumindo a missão agora também. Ainda se tremendo assim como a gente tá se tremendo todo dia ainda, né? Pedro, meu irmão, você sabe que eu lhe amo demais. Então, um grande abraço pra você também. Muito bem. Não mandou alô pras ovelhas, tô só percebendo. Diga aí, então. Vamos lá. Então, ó, primeiro vou começar já, né? Pra não dormir no sofá. Ela tá aqui, mas eu vou mandar um alô pra minha esposinha maravilhosa. Eu lhe amo, meu amor. Olha só. E também... Oportunidade. E também vou mandar um alô especial pro nosso pároco, né? Padre Aderlane, lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Padre, um grande abraço, viu? Nós lhe amamos também. E também quero lembrar, olha só. Sou coordenador arquidiocesano, né? Mas ele te deu a pesca, né? Não é? Então, quero mandar aqui um abraço grandioso para todo o Ministério de Música e Artes da RCC Fortaleza. Um grande abraço, viu, gente? Deus abençoe. Eu não vou deixar nela falar, viu? Para pagar o vacilo, o erro aqui, um grande abraço para todo o Ministério de Pregação da Renovação Carismática de Fortaleza. E aproveito também, né, para dar aquele abraço também pro meu núcleo, que vai me acompanhar nesse tempo. Bendito seja Deus pela vida de cada um e pelo sim de cada um. Muito bem. Eu tenho que devolver, né, o alô, porque senão ele vai ter algum problema lá em casa. Então, começar, né, dando um alô pro meu esposo que está aqui, dizer que eu amo muito ele, que eu tenho muito orgulho do servo que ele é. E confirmar todos esses alôs aí. Eu quero também, né, dar um alô pro meu grupo de oração, pro ministério ao qual eu amo muito, comunicação dentro do grupo de oração, que foi lá que eu conheci o Ministério de Comunicação, né, e olha onde eu cheguei, né, olha onde eu estou. Então, as minhas ovelhas, que serão sempre minhas ovelhas, e
o João Pedro, que além de coordenador do grupo de oração, também é meu irmão, né? Então, é o nosso orgulho também na família, então um cheiro para ele. Não poderia também deixar de mandar alô pro nosso pároco, Padre Aderlane, ele que nos enviou para esta missão, né? Nós precisamos ter o envio do pároco e ele falou: olha, minha irmã, conte com minhas orações, faça realmente o evangelho acontecer nessa missão. Então, nós contamos sim com a benção dele, então, gratidão e muito amor por ele. Então, rezem pelos seus párocos também, tá? E, gente, grupo de oração é no Genibaú, tá? Depois eu vou dizer mais um pouquinho como encontrar a gente. Então, para todo o nosso bairro, nossa família, um cheiro, um abraço. Perguntei aqui pro meu irmão do lado se ele quer mandar alô. Ele tá um pouco envergonhado. Ele tá muito tranquilo, mas eu vou mandar alô pra família dele, pra namorada dele. A Isabela não pode deixar de faltar. Então eu já tô adiantando. Isabelle. Isabelle. É porque eu tenho medo de falar Isabela, mas é Isabelle. Tá perdoado. E pra finalizar, porque comunicador fala, né? Já deu pra perceber. Para finalizar, mandar um grande abraço, meu amor sincero, para esse ministério que eu tanto amo, Ministério de Comunicação Social da RCC Fortaleza. Também para minha equipe de serviço, que aceitou, que também entrou junto comigo nesse sim. E nós vamos trabalhar junto, né, durante esse biênio. E é isso. Muito, muito bem, muito bem. Alô, os dados, ninguém esqueceu de nada. Não sei, eu acho que eu não ouvi um alô pro Paulinho, mas... Então, gostaria de mandar um grande alô, um grande abraço para os nossos irmãos do Conselho Arquidiocesano que não ganharam um abraço aqui, nem alô, né? Então, todos vocês, todos os coordenadores do Ministério de Região, né? Também o núcleo, chefiados aí pelo nosso querido irmão Vicente Paulo, também a Rosângela, né? Que entregou no dia 31, que é amada por todos. Então, Deus abençoe a vida e a missão de vocês. Um grande alô para a caravana da Arquidiocese de Fortaleza, que está se preparando para o ENF. Então, Deus abençoe também essa ida, né? Que a gente tenha uma ótima viagem, um ótimo envio para essa missão, que vai ser realmente maravilhosa. Também estarei indo, a gente vai ver aqui quem é que vai apresentar o programa, ou como é que vai ser, porque eu não vou deixar de ir para o ENF, né? Eu vou estar lá, tá bom? Então, não sei, a gente não dá para fazer o programa de lá, né? Vai que vai, quem sabe, não sei, eu acho que não. Mas, vamos ver. Qualquer coisa, se a Canção Nova abrir as portas pra gente fazer lá no estúdio, a gente faz. Mas enfim, vamos de música, daqui a pouco a gente volta com Fique por Dentro. Abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou-me a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor.
dizer onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Quero me submeter, quero conhecer teus planos. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de ficar por dentro de tudo o que acontece na Arquidiocese de Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil inteiro. Fique por dentro. Fique por dentro. Já começaram os grandes eventos de formação da RCC Brasil neste ano de 2026. Ontem teve início a Escola Nacional de Formação de Líderes e Missionários, que acontece em São José dos Campos, São Paulo, de 10 a 20 de janeiro. Já amanhã, a partir de amanhã, de 12 até o dia 16, acontece o Renascem, o Retiro Nacional para Seminaristas, na Diocese de Limeira, também em São Paulo. Estarão participando alguns membros do grupo de oração Rainha dos Apóstolos, aqui da nossa arquidiocese, que é o nosso grupo de oração de seminaristas, e oremos todos pelo Renascem, né, os nossos futuros sacerdotes, que muitas graças sejam derramadas e essas vocações fortalecidas pelo batismo no Espírito Santo. De 19 a 21, acontece a Escola de Música e Artes, em Lorena, também em São Paulo. E entre os dias 21 e 25 de janeiro, na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, será a vez do ENF, é o Encontro Nacional de Formação. Eu estava falando aqui, é o maior encontro da Renovação Carismática Católica do Brasil. Todos os membros, os líderes, coordenadores de todos os estados, dioceses do Brasil se encontram nesse momento, que é o momento onde realmente Deus fala, Deus envia, direciona para o ano de 2026, e esses direcionamentos vão chegar lá no seu grupo de oração, lá no seu ministério, né, em cada uma das paróquias do nosso Brasil. Eis o tempo de assumir que em nenhum outro há salvação. Atos 4:12a é o tema do nosso ENF 2026, que também é o nosso tema do ano, ao qual André já mencionava. A pregação do programa passado também com o Paulinho foi essa, né? E realmente que a gente possa fazer valer essa mensagem na nossa vida, né? Que em nenhum outro a gente tente colocar a nossa salvação, que a gente não crie deuses, que a gente não crie ídolos para as nossas vidas, que a gente não crie, né, ideologias ou mitos ou pessoas que tentem tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Pessoas, lugares, dinheiros, enfim, bens, que nada tome o lugar de Deus na nossa vida e a gente realmente viva na certeza de que em nenhum outro há salvação. E é a salvação que a gente quer, né? Que a gente deseja, todo mundo quer a salvação. Pedimos a Deus também que abençoe todos os servos da RCC de todo o Brasil que estarão em todos esses eventos. Lembrando, mais uma vez, eu disse em alguns encontros, todos esses eventos são em São Paulo. Por quê? Porque o ENF é o fechamento de tudo, né?
Então os pregadores quando terminam, os formadores, os músicos, todo mundo quando termina vai diretamente pro ENF e é tudo pertinho. Lorena, São José dos Campos, Aparecida, Canção Nova, Cachoeira Paulista, tudo é muito pertinho. Então esses eventos já acontecem propositalmente nessas datas para que de lá os irmãos se dirijam para o ENF 2026. Falando em RCC Brasil, queremos lembrar que a campanha Adote um Metro Quadrado, juntos propagando a cultura de Pentecostes para a conclusão do piso do Centro de Eventos, que é a nossa sede nacional, ela ainda está aberta, né? Após essa etapa, o espaço estará em condições de realizar eventos de pequeno porte. Ou seja, se você colabora, se você ajuda, a RCC também vai terminar de construir a sua sede nacional. Então, cada grupo de oração pode juntar ali um pouquinho e colaborar para que a nossa sede nacional ela esteja apta a realizar eventos maiores, inclusive, porque já estará pronta para realizar eventos de pequeno porte. Todos nós somos chamados a participar dessa missão de ajudar e propagar ainda mais a cultura de Pentecostes. Adote um ou mais metros quadrados, doando de forma individual ou reunindo um grupo de amigos, ou o grupo de oração se junta e doa 1 metro quadrado de piso. Éder, como é que faz para doar 1 metro de piso? Eu vou ali no depósito e compro? Não, né? Você entra em contato com a RCC Brasil ou faz de repente a tua doação, faz a pesquisa de quanto custa, no mínimo R$150, porque é piso industrial, e você pode mandar para a chave Pix, que é o e-mail da campanha da RCC Brasil, piso@rccbrasil.org.br. Repetindo o Pix, piso@rccbrasil.org.br. Eu testemunho para você que é uma obra maravilhosa. Deus falou, a pedra fundamental foi colocada em 2012, né? Eu estive lá na capela, já trabalhei no escritório por vários dias, é uma bênção estar naquele lugar, né? Uma terra realmente abençoada. Então o piso já está lindo, já tem um palco, né? Daqui a pouco a gente vai conseguir realizar eventos lá também, graças à sua colaboração. Em todo o Ceará, a RCC já começa a se preparar para o Renovar 2026, né? Passou o ano novo, a gente já está pensando no Renovar, né? Porque aí a gente já prepara o coração, porque a gente quer preparar algo muito legal, muito bom, para receber os nossos irmãos que querem viver um carnaval diferente, né? Então tem tanto carnaval por aí, a gente vai ofertar este momento para que muitos irmãos tenham um encontro pessoal com Deus neste momento também de carnaval. O Renovar acontece no período de 14 a 17 de fevereiro. O tema deste ano será É Ele Quem Dá a Todos a Vida. Então o tema do Renovar esse ano é Ele Quem Dá a Todos a Vida. Atos 17, 25b. Participe do Renovar. É de fato uma festa que não acaba na quarta-feira de cinzas. É o lema, o slogan do nosso Renovar. Uma festa que não acaba na quarta-feira de cinzas. Então já vai agendando aí, ó. No carnaval, eu queria viajar, eu queria sair com os amigos. Viva uma experiência diferente, né? Conheçam o Renovar, vai ter um lugarzinho perto de você realizando o Renovar. Então quase todas as paróquias vai ter um Renovar para você. Então não é difícil você encontrar um local para você vivenciar o Renovar conosco. Por falar em local, por falar em paróquia, e a gente tem aqui uns minutinhos. Onde é que fica o grupo de oração Ágape? Como é que faz para conhecer? Como é que faz para participar? O que eu falo? É com a Jéssica? É comigo. Pronto, como eu já estava adiantando nos alôs, né? O nosso grupo de oração se encontra todos os sábados, a partir das 6h30 da noite, na Capela de São José, que fica na rua 30 de maio, número 245, no bairro Genibaú. Nós fazemos parte da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Então você é nosso convidado e quer conhecer mais o grupo de oração Ágape, nós também temos o nosso Instagram. É muito fácil, é @go.agape. Então você pode acessar no Instagram, você vai nos conhecer, quer tirar dúvida, lá também tem um link que leva direto para o nosso Zap, como o Éder fala. E é isso, seja muito convidado a conhecer o grupo de oração Ágape. Muito, muito bem, muito bem. André, o que Deus tem para o Ministério de Pregação nesse tempo? Amado irmão, muita informação. Eu aprendi uma das coisas que eu aprendi nesses 4 anos com o Paulinho, né?
é que para a gente servir bem, e seja qualquer ministério, a gente precisa ser formado, né? A palavra formação, ela já está no raiz da sua palavra, é a construção, né? Então a gente está preparando aí, escutando a necessidade de Deus, escutando até dos pregadores mesmo, que eles se abrem conosco, as suas deficiências, o que é que eles estão ali precisando ainda para poder desempenhar melhor o ministério, e a gente vai trabalhar bastante nisso aí. Então, muitas formações, oficinas também. Eu inclusive, esse mês, né, estou comemorando 15 anos de renovação carismática. Foi um grande presente de Deus aí para mim, essa coordenação. E eu, lá das antigas, a gente fazia muita oficina, e eu acho que foi se perdendo um pouco nisso. Então, é uma das coisas que eu quero trazer de volta aí para o ministério, porque a gente acabou de ver, Jesus, ele ensinou no exemplo, então a gente precisa ali praticar, fazer sem vergonha, para poder, de fato, ir lá e anunciar da melhor forma possível, né? A gente precisa muito, a gente é intrínseco ao nosso ministério, a palavra e o Espírito. Mas se a gente puder colocar um pouco de técnica, aprimorar mais, com certeza a mensagem de Deus ela vai ser repassada da melhor forma. E é isso. Amém. Ítalo, a gente vê que muitas vezes tem muitos irmãos de ministérios de música e artes. A gente fala mais da música, né? Porque muitas vezes a gente não tem ministérios de dança, ministérios artísticos, ministérios de teatro, muitas vezes formados nos grupos, né? Às vezes quando vai fazer alguma coisa tem que chamar ali o pessoal, catar ali, vamos fazer aqui alguma pecinha, né? Alguma coisa. Artes que muitas vezes não contemplam, até outras artes mesmo, como audiovisual, uma fotografia, uma pintura, enfim, que tudo isso evangeliza. O que a gente pode falar nesse tempo, um tempo novo, um tempo que cada vez fica mais maduro em relação à modernidade ou à tecnologia? O que a gente pode falar para esses ministérios de música que muitas vezes tem 1 ou 2 pessoas num grupo de oração, que toda semana é a mesma pessoa que está ali? O que a gente pode falar para esses irmãos? Bem, vamos lá, eu vou iniciar falando uma fala até que eu falei lá no Encontro para Servos, no primeiro encontro do Castelo Branco, que Deus colocava no meu coração quando eu rezava para isso, né? Para essa primeira fala com eles. Que as palavras são amor, obediência e zelo. Essas 3 palavras é que a gente precisa trabalhar, né? E quando você fala assim, o ministério tem poucas pessoas, aquelas mesmas pessoas, é necessário amar mais, é necessário obedecer mais, é necessário zelar mais por aquilo que vem do alto. Deus confiou para nós o ministério, né? Ele colocou o dom em nós. O que a gente vai fazer? Como a palavra vai dizer? A gente vai enterrar ou vai multiplicar esses dons? Então a gente precisa trabalhar isso. Principalmente, Éder. Principalmente, uma coisa que o Senhor já vai colocando no meu coração desde já, é a espiritualidade. Não perdê-la. Porque o nosso ministério é para nos santificar também. A gente precisa ser santificado por meio do ministério ao qual o Senhor nos deu. Então, eu acredito que assim, a partir do momento que a gente acredita, a gente crer no Deus que nos deu esse dom e devolver-lhe tudo de graça àquele que nos deu de graça, a coisa já vai começar a acontecer, né? Então é isso. Amor, obediência e zelo. A partir disso, a gente pode ir construindo uma ponte, de fato, que nos leve a contemplar a face de Deus por meio do nosso ministério. E eu creio muito nisso, né? Eu creio muito nisso. Tendo isso, eu acredito que as ovelhas que Deus vai colocando na nossa caminhada, elas vão começar a surgir, né? Anunciando sempre o evangelho, claro, sem perder o evangelho, anunciando sempre ele. E assim a gente vai ter esse retorno, esse agrado de Deus, né? E é isso. Amém. Está com o tempo estourado, mas eu vou perguntar para a Jéssica também, porque ela está aqui se coçando para responder. Jéssica, muitas pessoas de vários grupos de oração diferentes estão assistindo a gente nesse momento. Qual é a importância de ter pelo menos um comunicador em cada grupo de oração ou um ministério de comunicação no grupo de oração? Hoje, principalmente depois da pandemia, é mais do que importante termos comunicadores dentro do grupo de oração. Faço até convite, né, a você, coordenador que está assistindo, que está escutando, por acaso ainda não tem este ministério, né, não existe esse ministério dentro do teu grupo de oração, por favor,
chegue ao conselho, a mim, e faça mesmo esse convite para que nós possamos ir visitar, buscar implementar esse ministério dentro dos grupos de oração. Porque hoje, mais do que nunca, é essencial, é importante ter um ministério de comunicação dentro do seu grupo de oração. Porque é pelo ministério de comunicação que você vai estar em unidade, em comunhão com o movimento que participamos, a renovação, né? RCC Brasil, RCC Ceará, o Ministério de Comunicação, ele é essencial para manter esta comunhão, esse vínculo, essa unidade. E claro, evangelizar. O Senhor, ele usava da sua voz para falar. Hoje o Senhor, ele nos dá meios, equipamentos, mídias. Hoje nós estamos aqui, né, por meio do YouTube, da rádio, evangelizando. Então, mais do que nunca, o seu grupo de oração também precisa se atualizar nesse sentido, né, dar mais valor a isso, seja numa arte que é criado para fazer o convite, num vídeo para falar dos santos. Então, assim, mais do que nunca, os coordenadores em si precisam ter um olhar mais amoroso para o Ministério de Comunicação. Então, já deixo o convite, tá? Coordenadores, se abram a esse novo de Deus dentro dos grupos de oração. É muito importante o Ministério de Comunicação. Muito bem. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de falar da vida dos outros. Só que são outros que fazem que a nossa vida seja ainda melhor, né? É hora de a gente falar na vida dos santos e a gente acolher essas mensagens para com certeza fazer com que a nossa vida seja ainda melhor. A vida dos santos. Hoje é com Ítalo. A vida dos santos. Povo de Deus, vamos lá falar sobre os santos, né? E hoje nós vamos falar sobre o São Teodósio Cenobita, né? Particularmente, eu não conhecia esse santo, né? Mas vamos lá, vou falar um pouco da história, a gente vai conversando aqui. Então, escuta aí, presta bem atenção, ó. Teodósio, né? Cujo nome significa um presente de Deus. Nasceu na Capadócia, né? Atual Turquia, em 423, de pais ricos, nobres e cristãos, né? Ele recebeu uma formação da sua família, claro, né, ali na fé católica cristã, e quando ainda muito jovem, era ele que fazia as leituras nas assembleias, olha só, nas liturgias, né, da cidade dele. E um dia, aqui já vai uma curiosidade dele, um dia, lendo a história de Abraão, identificou-se com ele e descobriu que seu caminho era mesmo o mesmo, né, do patriarca, que deixara sua terra para se encaminhar aonde Deus lhe apontava, certo? Teodósio decidiu fazer o mesmo, seguindo inicialmente em peregrinação à Terra Santa, para conhecer os caminhos trilhados por Jesus. E aí um pouco mais na frente vai dizer o seguinte, ó: dotado de dons especiais como da profecia, prodígio, cura e conselho, sentiu a confirmação do seu chamado por Deus ao se encontrar com Simeão, o estilista, né? Outro santo que havia optado por viver acorrentado em uma torre bem alta, né? Que ele mesmo construiu. E aí vai dizer assim, Simeão, que nunca o tinha visto ou conhecido, né? Este santo, São Teodósio, vai dizer o seguinte, ó: nunca tinha conhecido ele, o chamou pelo nome, olha só a curiosidade, e ouviu de que Deus o havia escolhido para converter e salvar muita gente. E aí a gente já pode tirar para a nossa vida também, né? Converter, pescar almas para o Senhor. Então a gente precisa buscar isso mais e mais a cada dia, levar os corações que não conhecem a Deus, não é isso? Então, continuando aqui, a história desse grande santo vai dizer: depois, seguindo a orientação de São Longuinho, olha só, São Longuinho, que a gente sempre fala, né, quando perde as coisas, vai dizer o seguinte assim, ó: que aconselhava em sonhos, né, este santo, São Longuinho, aconselhava ele em sonhos, foi habitar numa caverna, que segundo dizem, fora ocupada pelos reis magos, a qual regressaram de Belém, né? Ali se entregou às duras penitências, vai dizer ele, e orações, passando a pregar com um senso de humildade que contagiava a todos por onde ele passava. E cabe aqui para nós relembrar, né,
de anunciar a boa nova, com muita humildade também, entregando-se inteiramente, né, ao Senhor e ao chamado a qual Ele te faz, né? Seja Ele qual for, em qual ministério for, aonde o Senhor te chamar, meu filho, reze, escute a voz que vai no seu coração e aceite esse chamado, viu? E vai dizer o seguinte mais para frente: sua fama o levou ao posto de arquimandrita. Olha só, quase que eu me atrapalho. Da Palestina, isto é, superior geral de todos os monges, mas sua atuação contra os hereges acabou por condená-lo ao exílio. Porém, um pouco mais para frente na sua história, vai dizer o seguinte: quando Anastácio, o imperador, morreu, ele voltou e tomou o seu posto, né? Ele tomou o seu posto e de ser superior, né? Superior geral dos monges. E aí, quando Teodósio morreu, né? Já um pouco mais ali para frente do fim da sua vida, com 105 anos, em 529, seu corpo foi depositado na cova feita por ele mesmo, há muitos anos, naquela gruta onde os reis magos dormiram, entre Jerusalém e Belém. Seu enterro foi acompanhado pelo arcebispo, olha só que curiosidade, pelo arcebispo de Jerusalém, e muitos cristãos da Cidade Santa assistiram ao seu funeral, onde aconteceu inúmeras graças e prodígios que ainda sucedem no local de sua sepultura, embora tenha sido profanada e saqueada pelos árabes sarracenos, né? Seu culto se difundiu rapidamente pelo mundo cristão e se mantém até hoje muito forte. Então, para você que não conhecia este santo, agora está conhecendo. São Teodósio Cenobita. Pesquise mais aí, você vai ver que a história dele é incrível. São Teodósio Cenobita, rogai por nós. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.
perdido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora dela, é hora da nossa mãe. É hora de devoção. Devoção à bem-aventurada. Hoje a gente vai falar sobre a Epifania de Caná. No dia 6 de janeiro, a igreja celebra a Epifania do Senhor. Embora poucos saibam, a solenidade da Epifania é composta por 3 narrativas bíblicas. A visita dos Reis Magos, que fica em Mateus 2, 1, 12. As bodas de Caná, que fica em João, capítulo 2, do 1 ao 12. E o batismo de Jesus, que fica lá no capítulo 3, do 13 a 17. Por esse motivo, que no dia 6 de janeiro se festeja Nossa Senhora de Caná, ou Nossa Senhora das Bodas de Caná. Essa devoção ela ganhou força após o Concílio Vaticano II e também com a exortação apostólica Marialis Cultus, em 1974. Na qual o Papa Paulo VI destacou a necessidade de um cunho bíblico em toda e qualquer forma de culto da piedade cristã. A devoção a Maria de Caná surge da Bíblia. A primeira imagem de Nossa Senhora de Caná foi confeccionada pelo já falecido padre Hector Garcia, no ano de 1982, fundador do movimento Evangelho de Caná, em Rosário, na Argentina. A imagem de bronze ela foi abençoada pelo bispo de Rosário em 23 de outubro de 1982 e até hoje se encontra na sede do movimento para visitação. Basicamente, o que a diferencia de outras imagens da Virgem Maria são as 2 talhas colocadas aos pés de Nossa Senhora, que, segundo Hector Garcia, simbolizam a esposa e o esposo. Nossa Senhora de Caná é padroeira dos casais, padroeira das famílias, principalmente daquelas que passam por dificuldades. Então, você que é casado, você que zela pela sua família, pode sempre colocar a sua família, a sua intenção nas mãos dela, né? A mãe de Caná. No Brasil, a devoção a Nossa Senhora de Caná existe desde 2009, iniciada em Saquarema, no Rio de Janeiro, por um grupo de jovens missionários, sob a liderança de um leigo mariano chamado Vinícius Paiva. No começo, não se sabia da existência do movimento Evangelho de Caná, nem da imagem original criada pelo Hector Garcia. Com o passar do tempo e as buscas na internet, descobriu-se a imagem argentina e fez-se a imagem brasileira de Nossa Senhora de Caná, abençoada solenemente por Dom Alano Maria Pena em 12 de janeiro de 2011 e que atualmente se encontra na capela de Nossa Senhora de Caná, na Penha Shopping, no Rio de Janeiro. Administrada pela Associação Missionária Servos de Maria de Caná, com a Jornada Mundial da Juventude em 2013, os jovens de Caná do Brasil se encontraram com os jovens de Caná da Argentina. E desde então, a devoção tem crescido em diversos estados brasileiros e também em vários países da América Latina. O movimento de renovação ao culto marial, iniciado por Paulo VI, culminou com a proclamação do ano mariano e a publicação da carta encíclica Redemptoris Mater por João Paulo II em 1987.
Por essa ocasião, o Papa ele solicitou à congregação para o culto divino que reunisse numa coletânea de textos celebrativos e tradições litúrgicas referentes aos títulos de Nossa Senhora, que foram rigorosamente selecionados à luz dos escritos dos santos padres e documentos do magistério eclesiástico. Foi assim que surgiu a coletânea das missas de Nossa Senhora, publicada no Brasil pela CNBB em 24 de junho de 1987 e reeditada em 2015 em 2 livros, Missal e Lecionário. Nessa coleção foram reunidos 46 formulários de diversos títulos marianos divididos pelos tempos litúrgicos. A missa da Bem-aventurada Virgem Maria de Caná se celebra a 6 de janeiro. Foi catalogada por parte integrante do tempo litúrgico do Natal, do qual a solenidade da Epifania faz parte. Mas afinal de contas, por que Caná é uma epifania? A Epifania do Senhor significa a manifestação de Deus na história. Em Belém, a estrela indica e manifesta a realeza do recém-nascido. No Rio Jordão, a voz do Pai testemunha a respeito de seu filho muito amado. E em Caná, Jesus manifesta pela primeira vez o seu poder e a sua glória. Manifestou-se a sua glória e seus discípulos creram nele, que está lá em João 2, versículo 11. É o início dos sinais na teologia joanina. Por isso, no ano litúrgico C, no domingo seguinte à festa do batismo do Senhor, abrindo o tempo comum, o evangelho proposto é o das bodas de Caná, que fica em João, capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Quando João Paulo II instituiu os mistérios luminosos do Rosário, através da carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, ao enunciar o mistério de Caná, o chamou de a autorrevelação das bodas de Caná. Portanto, é Jesus que se revela, é Jesus que manifesta o milagre de Caná, o seu amor pela humanidade. Mas essa epifania também é precedida por uma estrela, ela, a Virgem Maria. Padre Hector Garcia, idealizador da imagem da Virgem de Caná, na homilia dos 25 anos de sua ordenação presbiteral, ele foi ordenado, também dia 6 de janeiro, ele lembrou o sermão de São Boaventura, sobre as 3 estrelas que conduzem a Cristo: a Sagrada Escritura, a Virgem Maria e a estrela interior, que são as graças do Espírito Santo. Baseada em São Boaventura, Padre Hector chamava Maria de a Epifania de Cristo, ou seja, ela ajuda na revelação do Filho, ela apresenta Jesus aos magos, mas também aos noivos e aos serventes de Caná. Se em Belém sobram presentes, em Caná sobra vinho. Se em Belém as esperanças são renovadas pelo recém-nascido, em Caná as esperanças são renovadas pelo homem Jesus. O que está por detrás das 3 epifanias, que é Belém, Jordão e Caná? É o insondável mistério da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, que está lá em João, capítulo 1, versículo 14. Quer seja na manjedoura, no rio ou na festa de casamento. O título de Nossa Senhora de Caná ainda é muito pouco conhecido e menos ainda compreendido em toda a sua profundidade teológica. A Epifania de Caná não nos fala apenas de um milagre ou de uma festa de casamento que não acabou por falta de vinho, mas nos diz a respeito da própria vocação epifânica da Igreja, que assim como Maria deve revelar Cristo ao mundo, deve estar atenta aos mais necessitados e repetir a todos: fazei o que ele vos disser, que está em João, capítulo 2, versículo 5. Não por acaso o evangelho proclamado todo ano na solenidade da Imaculada Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, é justamente o evangelho de Caná. Por assim como em Caná, Nossa Senhora continua socorrendo este país e cuidando de cada peregrino que visita sua pequenina imagem, socorrendo este país e cuidando de sua pequena imagem.
nesse grandioso santuário. É ela que, com a doce voz do Espírito Santo, diz a cada um para não desanimar, para suportar o peso das talhas e não duvidar que o melhor está por vir. Nossa Senhora de Caná, rogai por nós. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento, mas já chegando ao final do nosso programa de hoje. Que pena. Pois é, mas domingo nós estaremos de volta com mais um grupo de oração, com mais uma galera maravilhosa para participar do nosso programa e principalmente com você nos acompanhando, né? Então, muito obrigado pela sua audiência, o programa foi maravilhoso, muita coisa Deus falou. Lembrando que você pode ainda pegar esse link e mandar para todo mundo, pode clicar lá e seguir a gente lá no Instagram, seguir a gente no YouTube, acionar o sininho para receber. Todo domingo, quando o programa entrar no ar, você recebe a notificação, né? Isso é muito legal porque você não vai esquecer nunca da gente, porque a gente nunca esquece de você, a gente está sempre rezando por você. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Domingo estaremos de volta, se Deus quiser, aqui no nosso programa Renovação em Movimento. Tchau, tchau, Deus abençoe! A Rádio Shalom apresentou Renovação em Movimento, um programa de idealização da Renovação Carismática Católica.